Palavra está conosco. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. É sempre com grande alegria que a gente atende a esse chamado, o chamado para a gente estudar um pouco mais, o chamado para a gente conhecer novas pessoas, entrelaçar mais as nossas amizades. Então é com muita alegria que eu aqui estou para conversar essa tarde com vocês sobre família, sobre a nossa situação da família e sobre o Evangelho de Jesus nessa nova família. Mas antes de tudo eu convido a todos a cerrarmos os nossos olhos, a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador e colocar em suas mãos, Pai amado, todo o nosso propósito de vida. Que Jesus esteja conosco como prometeu, que onde dois ou mais estivessem, ali estaria. Que Ele esteja conosco, que seja dele as palavras que vamos proferir na tarde de hoje. Que Deus, nosso Pai, nos envolva a todos com a sua luz, com a sua paz. Muito bem, meus queridos. Vamos iniciando então com a poesia Cartas às Famílias. Eu vou pedir licença para... Posso pôr o vasinho aqui do ladinho? Porque eu gostaria de abarcar os que estão ali, os que estão aqui, eu vou ficar nesse canto, para que a gente possa se olhar. Tudo bem? Então, só por aqui do ladinho de cá, assim, ó, para não ficar na frente da gente, né? Eu vou usar a mesa como suporte, mas a gente vai... Tá? Muito bem. Cartas às famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, meus amigos, todo ensino e substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faça de tua casa um instituto de afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce na energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda-te o verbo dar. Na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te se queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafo há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé, o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. A luta em tua casa, atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus um apelo de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Cassimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. E com essa poesia maravilhosa, nós iniciamos então a falar do nosso tema, família e evangelho, transformação e unificação. Mas eu vou começar com uma pergunta muito importante do Livro dos Espíritos. A pergunta 775. Kardec perguntou aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta veio curta, mas sucinta: o recrudescimento do egoísmo. O recrudescimento do egoísmo, né? O fortalecimento desse sentimento que nos destrói. No Evangelho, segundo o Espiritismo, fala assim, que o egoísmo é a chaga da humanidade e que precisa ser
extirpado. Porque o egoísmo é o sentimento que atrapalha a evolução do ser. E que no seio da família é o melhor lugar para se trabalhar esse sentimento tão negativo. Esse sentimento que corrói, né, a nossa evolução como filhos de Deus. Então, é no seio familiar que nós vamos trabalhando. Por isso que eles falam que se houver um relaxamento das famílias, o que vai acontecer? O egoísmo vai pegar força. Essa doença vai aumentar. Por isso precisamos fortalecer os nossos laços de família. Mas nós vamos começar então o objetivo da nossa palestra fazendo um breve histórico de como é que estão as famílias, para a gente entender um pouquinho no que é que nós estamos chegando hoje. Que as famílias hoje estão num verdadeiro confusão. Muitos dizem, as famílias estão se desfazendo, o casamento acabou, já não existe mais, não tem mais fortalecimento. Não é assim que a gente pensa? Pois bem, então vamos fazer aí um histórico para a gente entender por que chegou a isso. Então, o ser humano, ele tem por condição ser agrupamento, viver em agrupamentos. O ser não consegue ser sozinho. O ser humano, ele não consegue ser sozinho. A gente tira, pelo exemplo colocado, quando a gente observa o bebê humano. Como é que nasce um bebê humano? Quais as condições desse ser quando chega para nós? Totalmente dependente de que dois ou mais, ou alguém tem que tomar conta desse bebê. Essa é a característica. Também existe outra característica inerente no ser humano. Tem que ser dois para gerar um corpo. Vamos separar corpo de espírito aqui. Então tem que ser dois. Não interessa se é com laços de casamento, não interessa se é numa situação repentina, também não interessa se foi lá na medicina, nos bebês de proveta, mas precisa de um óvulo e de um esperma para que se forme um novo corpo. A medicina ainda não conseguiu. Já tentaram, né? Lá os clones estão tentando, mas ainda até hoje, pelo que eu sei, precisa dos dois. Deus coloca isso como condição para que o ser humano, para que nós entendamos que nós precisamos uns dos outros. Não podemos viver sozinhos. O bebê humano, quando vamos colocar um cachorrinho que a gente tem em casa, que todo mundo, né, sabe bem como é a relação, quando a mãe tem lá os seus filhotinhos, muito rapidamente eles estão independentes e você já pode ir doando, porque já passou, não é assim? Os laços deles são muito curtos. E inclusive o cachorrinho, ao nasceu, ele levanta nas perninhas dele e se não tiver ninguém para ajudar ele, vai achar um jeito. Agora, o bebê humano, se a gente pegar, nasceu, colocar e lá largar, vai morrer. Por mais que ele tenha nascido com saúde perfeita, ele não vai sobreviver porque ele não sai daquele lugar. Ele não consegue ser sozinho. Ele vai depender. Só que ele não é um dependente como o animalzinho, que depende por pouco tempo e que depende só do alimento, do cuidado físico. O ser humano tem algo a mais. Ele tem as necessidades emocionais para a sua evolução. E é isso que nos traz aqui hoje, entender essa evolução do ser. A família como sendo o principal ponto de partida para que o ser possa evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Aí eu estou aproveitando aqui, né, que eu estava sentadinha ali lendo, está escrito assim, busque a paz e siga. Pedro, todos nós falamos, queremos a paz, né? Mas o nosso lar está em desavença. Mas voltando lá naquele sentido da família, então por que se começou uma família?
porque precisava de um pai e de uma mãe para gerar o filho, para começo de conversa. Segundo, alguém provendo e ajudando e auxiliando o outro. Então, desde o tempo do homem da pedra, que a coisa é assim. A família começava ali, nessa formação. E de lá para cá, vem sempre assim. O homem, pelo ser mais forte, desculpe os homens aqui presentes, mas essa é a real análise da situação, pelo ser mais forte fisicamente, ele dominou, né? Era ele que dominava. Mando, o resto da família, esposas e filhos e o resto, obedece. Não é assim? Foi assim durante milênios, evoluiu, passou lá Moisés, Jesus, e nós aqui. E a gente continuava assim. Até hoje ainda existem algumas situações assim. Tem países que a mulher ainda não pode descobrir o rosto. Coitada da mulher, né? Ainda não pode ser. E até hoje ainda existe homens que acham que é ele que vai mandar a vida inteira. Eu mando e o resto obedece. Até a evolução ainda não chegou. Só que Deus, ele não quer o ser humano parado naquela situação. Não. Ele quer que a gente evolua. Então, quando a sociedade começa a demorar muito para dar um pulinho para frente, ele dá um empurrão. E esse empurrão que deu uma mexida na sociedade, e na cabeça do homem, da mulher e na criação dos filhos, foi a Segunda Grande Guerra. Há um século, não sei precisar exatamente a data. Então, a Segunda Grande Guerra, ela envolveu os homens daquela época, a grande maioria do homem que era o homem provedor, o homem trabalhador, o homem que determinava as leis da casa, e ele foi para a guerra. E as indústrias estavam começando, naquela época estavam começando a aparecer as primeiras indústrias, né? E quem que ia trabalhar nas indústrias? Quem que ia trabalhar no campo? Quem que ia sustentar os que ficaram? Porque os homens iam para a guerra, mas ficavam em casa os velhos, idosos, né? E as crianças. E quem que ia cuidar dessa sobrevivência? E a mulher descobriu o quanto ela era capaz. Porque ela foi lá fora, ela deu a cara, enfrentou o serviço da fábrica, aprendeu, foi para a roça, ainda voltava para casa, cuidava da casa. E nós estamos até agora chegando mais ou menos nisso, não é assim? E de lá para cá, quando o homem voltou, né, quando ele voltou da guerra, quando acabou a guerra e a coisa começou a se acomodar, aí houve esse tsunami, né, uma briga dentro de casa. Porque o que aconteceu? O homem continuou sendo eu sou o macho, eu é que mando, mas a mulher já começou a dizer assim, agora, meu bem, vamos conversar de igual para igual. E aí houve esse desentendimento. Aí houve essa quebra de hierarquia, né? Porque hierarquia é bom, autoridade é bom, autoritarismo é que não é bom. Jesus tinha autoridade. Como que Jesus tinha autoridade? Porque o que ele falava era verdadeiro. E como é que era verdadeiro? Porque ele provava o que ele falava. Ele não falava. Jesus não falava, ele exemplificava. Ele não falava, perdoa, não. Ele perdoava, ele compreendia. Manso, você tem que ser manso, passivo. Ninguém nunca soube de nenhuma passagem onde Jesus perdeu a paciência por aquela que ele expulsou, mas com autoridade. Autoridade. Então, você ter autoridade é você saber dar um bom exemplo, é você fazer, primeiro mostrar como é, e depois ensinar o outro pelo exemplo. Isso é ter autoridade. Autoritarismo é quando você diz assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Né? E era assim, autoritarismo e não autoridade. Enfim, nesta confusão, onde o marido perdeu o espaço, a esposa estava querendo ganhar o espaço dela de igual para igual, e vocês acham que isso estava errado? Deus deu um empurrãozinho, gente, vamos melhorar isso aí, né? Não é só um que manda, né? Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E por que um tem que ter mais poder do que o outro? Não, vamos nos amar,
Não é assim como disse Jesus? Amai-vos uns aos outros. E é isso. Quando a gente ama, somos iguais. Somos irmãos. Não é isso? Muito bem. E nessa confusão, para quem que sobrou a confusão? Para a educação dos filhos. Porque no que eu mando, no que você deixou de mandar e outro, a criançada, os jovens se perderam. E a nossa sociedade chegou ao que está hoje. Um caos, a casa, a família, toda desregulada, a liberdade demais, sem maturidade para viver essa liberdade, tanto da mulher quanto do marido, quanto dos filhos, e ninguém tem mais domínio de tudo isso. Fica difícil. Nessa situação, fica difícil, mas tem solução. E eu vou apresentar essa solução para vocês ao longo da nossa conversa, aqui no nosso tempo aí de nossa conversa, eu vou mostrar essa solução. Enfim, meus amigos, casamento. Será que já acabou o casamento? Não. O povo mais quer casar. Aliás, as igrejas andam lotadas, os cartórios, então, nem se fale. E não são só jovens, não. Os jovens querem casar? Não. Os adultos, os maduros também. Eu, há pouco tempo, me assisti uma cerimônia de casamento maravilhosa. A amiga nossa que nos convidou tinha 53 anos. O noivo um pouco mais. As experiências dela eu conhecia bem, tá? Difícil, sofrida, netos, filhos, criados. Conheço essa. A dele eu não conhecia, não. Mas parecia uma pessoa assim também, querendo construir uma felicidade. E ali eu assisti uma cerimônia linda, maravilhosa. 2 seres dizendo assim, ó, nós queremos estar juntos, queremos construir uma felicidade, mesmo na idade madura. E fizeram casamento, com um cerimonial e tudo. Tudo, entrada, negreta, tudo. Eles fizeram questão. Ela se vestiu de noiva. Por quê? Porque isso é a realização do ser humano. O ser humano, ele tem dentro de si essa necessidade de estar junto com o outro. Muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, eu gosto de ser sozinho. Nada, ele quer estar sozinho para não ter compromisso com ninguém. Mas daí ele está aqui, acolá e acolá. Não é assim? Sozinho, meio difícil. Né? Meio difícil. Ele pode ficar sozinho, mas é para não ter compromisso mesmo com ninguém. Mas, então veja, nesse afã, né, da nossa sociedade moderna, as famílias então não acabaram, elas mudaram de cara. Né? Hoje em dia já não é mais papai, mamãe e meia dúzia de filhinhos antigamente, hoje é 2, 1, né? Também já não é mais isso. Nós temos só mães dando conta do recado, criando os filhos. Nós temos muitos só pais segurando o rojão porque a mulher foi embora ou porque faleceu, né? E é uma família bem constituída assim, filhos, né? Pais que cumprindo com o quê? Com o objetivo divino. Qual é o objetivo divino, gente? A evolução do ser. E a família é que ajuda nisso. Mas nós temos outras caras novas surgindo. E que muitas vezes o nosso preconceito nos impede de ver a beleza. Que é 2 papais, 2 mamães que se juntam, adotam. Olha que coisa linda. Existe tanta criança precisando de amor, de carinho, de afeto e de orientação, que se 2 homens se juntam e adotam e colocam ali como um lar divino, maravilhoso, com evangelho, com oração, com trabalho, com bons exemplos, ele vai educar aquele ser para cumprir a evolução que ele veio. Então, a gente precisa parar de ser preconceituoso, precisa começar a olhar com outro olhar, porque a mudança está aí, Deus está empurrando. Deus está apresentando situação de mudança e nós não temos como segurar essa mudança. Assim como nós não seguramos a guerra que fez as mulheres descobrir que elas eram mais, também não vamos mudar esse quadro, onde 2 papais, 2 mamães, uma mamãe só, né, aquela coisa da produção independente e essas coisas que está aí no mundo para nós. E nós precisamos olhar como Jesus olhava para tudo. Como é que ele olhou para a adúltera na frente dele?
né? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, ele não acusou. Então é isso o nosso olhar. Porque qual é o nosso objetivo? Nós que estamos aqui sentadinhos aqui junto comigo. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Aprender o quê? O Evangelho de Jesus. Como que Jesus viveu? O que ele espera de nós? Porque nós temos que ter a consciência da necessidade da nossa evolução. Aí eu pergunto, se no Evangelho não está lá registrado, de que forma eu coloco para vocês que não faz diferença se é dois pais, duas mães, né? Ou uma mãe ou um pai. Eu trago aqui para vocês, olha, no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que não estaria a justiça. Então, o ser vem para quê? Para progredir, né? A questão 207 do Livro dos Espíritos diz para nós assim: os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmite também semelhança moral? A resposta é não, uma vez que tem a alma ou o espírito diferente. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então você vê que quando numa adoção, é teu filho do mesmo jeito. Não tem essa coisa, peguei para criar. Pegar para criar, a gente pega o cachorro. Filho não. É meu filho. Independente. E se é um homem ou é uma mulher sozinha, ou seja lá, eu vou pegar aquele ser? É meu. Espiritualmente, nós temos laços. O corpo só que é o pai e a mãe que dá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, ele diz para nós assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, porque um espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do teu filho, ele só fornece o envoltório corporal. Então você vê, se nesse nosso contexto social de hoje, onde se vai partir para adoção, para inseminação artificial, ou seja lá como for, é uma família, gente. É uma família preparada e pronta. Se ela vai ser uma família em evolução ou não, não é por ser papai, mamãe e casados e bonitinho que vai fazer diferença. Conheço muita casa onde casaram o rapaz e a moça, tiveram lá uns filhinhos e vivem tocando fogo dentro de casa. Marido traindo mulher, mulher traindo marido, situação, né? E as crianças sendo criadas jogadas, não por falta financeira, não jogada porque muitas vezes até quanto mais poder aquisitivo, talvez até mais jogada, porque eles vão para a rua trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, e os filhos ficam. Cadê o lar? Não é a casa, né? É o lar. Então faz diferença ser papai, papai, mamãe, mamãe, mamãe só, papai, mamãe, filho. Faz diferença para quê? Para a evolução do ser diante de Deus, que é o objetivo de Deus para nós. Faz alguma diferença? Não. Porque a diferença que faz é aquilo que eu falei lá no começo. Como que eu me porto na vida e os exemplos que eu dou para aquela família que eu tenho. Essa é a diferença. Muito bem. Vamos então falar um pouco de Evangelho. Até aqui eu venho falando de como é que está a família para nós, né? Essa confusão que está aí. Vamos entender o propósito de Deus nessa confusão que nós estamos vivendo. Agora, eu vou trazer para vocês alguns antídotos para melhorar o caos que está. Vou trazer para vocês uns aditivos para ajudar. A tua casa está, como diz lá na poesia, né? Está em luta, está em desavença, está em briga? Pois tem remédio. Tem como você melhorar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 3 itens importantíssimos nessa ajuda para você. 9º capítulo, 10º capítulo, 11º capítulo. Esses 3 capítulos são básicos para uma formação do lar com essa paz que a gente pede aqui, tá? 9º capítulo,
do que vai se tratar no 9º capítulo. O 9º capítulo, até eu trouxe aqui, porque senão a gente vai se perdendo, melhor a gente acompanhar. Bem-aventurados os dóceis e pacíficos. E aí vem, item 1. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Depois ele fala, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por que será que os dóceis possuirão a terra? Porque quem é doce, pacífico, sereno, não cria baderna dentro de casa, não grita, não bate porta, não xinga, não traz a paz para o seu lar. E quem que tem que ser o pacificador em casa? Quem será? O homem? A mulher? Os adolescentes? Os nossos filhos? Quem é que pacifica o lar? Né? Onde começa essa pacificação? Tem uma música maravilhosa que diz assim, a paz no mundo começa em mim. Então, por isso que ele fala, bem-aventurado o pacificador. Porque esse pacificador é aquele que ele vai entrando em casa, o outro está nervoso, ele fala, ai, coitado, não deve estar muito bem hoje. Ou, o outro chegou bravo, chutando, ai, deixa eu acalmar, porque, né, vamos fazer um chazinho. Né? Na hora de uma discussão, se vai ser parede verde ou amarela para pintar, ou o sofá é assim, lá, em vez de você ir para bate-boca, eu que tenho razão, a causa é minha, eu que tenho razão, não. Tem uma frase que os jovens gostam muito, não sei se já ultrapassou, porque os jovens são tão acelerados, deixa quieto. Né? Tem aquela frase, deixa quieto, deixa para lá, não tem problema. Esse é o pacificador, gente. É aquele que não discute, é aquele que não vai para bate-boca, é aquele que não quer ter razão. Porque nessa coisa do eu tenho razão, olha o egoísmo, que a gente começou lá atrás. Eu tenho razão, gente, razão é minha, imagina, você está errado. E nisso, às vezes a gente vai para a guerra. E aquela guerra verbal, onde a gente fere com dardos venenosos de palavras difíceis, que no dia seguinte, no outro, a gente está com raiva do companheiro, da companheira, do próprio filho, o filho da mãe, do pai. Por quê? Porque eu não quero perder a razão. E muitas vezes nem temos. Mas mesmo que tenhamos razão, aquele que deixa para lá é o pacificador que pediu Jesus. E esse que deixa para lá promove a paz. Às vezes tem 10 brigando. Mas se um chega, gente, tudo bem, deixa para lá, não tem problema, depois a gente resolve isso. Com calma. Ou é aquela coisa, vamos jogar um balde de água fria, vamos acalmar os ânimos. Porque todo mundo que está aqui me ouvindo sabe que tem lá a sua família e sabe que tem aquele momento que pega fogo mesmo. Se você silenciar e ouvir o pega-fogo, você vai perceber que às vezes é por nada. É por nada que nós pegamos fogo. Então, esse capítulozinho 9 do Evangelho precisa ser bem estudado e bem praticado dentro de casa. Porque se você tem uma casa mais calma, mais tranquila. Bom, mas não é só o pacificador, esse capítulo do pacificador, não. Nós temos o 10º capítulo. O 10º capítulo é bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Né? Misericordioso, aquele que sabe perdoar. Perdoar 70 vezes 7, pediu Jesus. O que é o 70 vezes 7? Todo dia. E dentro da nossa família, nós temos mesmo muito que perdoar, muito que compreender o outro. Senão, divórcio está aí, gente. Vocês acham que divórcio é bom? Divórcio é ruim? Será que é para isso que nós estamos aqui? Muitas vezes, eu costumo dizer assim, aliás, não é nem palavra minha, está lá nos livros do André Luiz, hein, gente? Divórcio é uma cirurgia necessária para extirpar um tumor. Um tumor que pode te matar, um tumor bem maligno, aí você usa de cirurgia para tirar. Agora, alguém vai ao médico e fala assim, não, o senhor me opera e me tira aqui esse resfriado que eu tenho? Por causa de um simples espirro? Porque eu estou vendo divórcio acontecer? Porque esfriou o casamento. Esfriou, perdeu a graça. Gente,
Lembra do tempo do namoro? Esquenta! Não dá para você divorciar porque esfriou, gente. Cadê o compromisso? Cadê o compromisso moral que eu tenho diante daquele ser que eu fui buscar para o meu convívio? Ah, mas eu não aguento mais, ele deixa a toalha em cima da cama. Todo dia eu não aguento mais falar isso para ele. Ah, você para que eu já cansei. Ai, todo dia ele reclama da minha comida. Ou então, e aquela mulher, não aguento mais, ela só sabe falar de unha, cabelo e não sei o que. Sabe? Porque tem esses conceitos ainda, né? Que mulher é só unha, cabelo, e homem é toalha em cima da cama. Não sabe tirar uma toalha. Imagina, hoje em dia a cara é outra, né? E a gente... Então, divórcio, gente, é um bisturi necessário quando aquela relação está te destruindo a sua família. Pode destruir você. Quando a situação chegou ao ponto que eu mato o cara. Agora, toma cuidado, tá? Ah, por qualquer coisa eu vou matar ele porque ele deixou atrás. Toma cuidado. Como é que você chega a isso? Não é de uma hora para outra. Então, o evangelho, que nós vamos mais para frente aqui. Nossa, meu tempo está passando. Eu estou com tudo aqui. Como é que a gente evita o tumor mais grave? Cuidando antes. Na prevenção. Não é assim? Vamos cuidar antes. Ah, tem um probleminha aqui, vamos resolver esse probleminha. Ah, apareceu um outro problema. Vamos resolver o probleminha. Resolve como? Do jeitinho que Jesus nos ensinou. Com pacificação. Com amor. Bom, por falar em com amor, né? Nesse quesito aqui, ele diz assim, o quê? Perdoar 70 vezes 7. Não faça para o outro que você não gostaria que fizesse para você. Isso está lá no 11º. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande objetivo de vida nossa. Amarmos uns aos outros. Nós temos que nos amar, né? Mas existem, eu falei para vocês que eu ia dar então aí umas regrinhas. Nesse livro Ceifa de Luz, do Chico, um texto do Emmanuel maravilhoso, não vai dar tempo da gente fazer assim, os comentários longos, que eu pensei que o tempo era maior. No mundo afetivo, eu vou assim pontuar alguns pedacinhos para vocês verem como é que a gente pode observar coisas em casa. Reprovamos a violência. Ninguém quer a paz, né? Clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relações dentro do lar, muito raramente nos acomodamos sem ela. Por quê? Pisou no meu calo, bem. Ah, pisou no meu calo e foi violento mesmo. Não, você não fez como eu queria, pisou mesmo. Eu já fico bravo. Já sai batendo porta. Não foi do meu jeito, né? Então, onde a gente percebe que isso está nos atrapalhando? Quando a gente não vê que isso está acontecendo, né? Poxa, não é do meu jeito, não tem problema. Olha o que ele vai dizer mais para frente para nós, né? Se os entes queridos não nos compartilham os gostos, as opiniões, eis-nos irritado. Não é do jeito que eu estou pensando, você não é corintiano igual eu, não serve. Não presta, não vale não. Assim, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu gosto, né? Ó, aquele vestido, o marido chegou um pouquinho mais tarde, tomou uma cerveja com os amigos, não pode. A gente já mete o pé pela mão ali, já briga mesmo, né? Aí ele vai dizer assim, que a natureza nossa, Deus, divino, maravilhoso, não fez cópia. Deus criou cada um ser. E olha o que ele diz para nós. Todas as flores são flores. Todos os seres humanos são seres humanos. Mas o gerânio não tem a mesma característica que o cravo, nem que a rosa, nem que a violeta. Cada um é um. Todas as frutas são frutas. Mas a laranja não é nada igual a pera. Não é assim? Nada igual a pera. Então, o que ele quer dizer para nós com esse texto que é lindo, vale a pena vocês lerem? Ele quer dizer para nós que nós temos que respeitar as diferenças. Minha mãe já dizia, os dedos das mãos não são iguais. Os filhos não são iguais. O marido não é igual ao marido da vizinha, não é? O pai meu não é igual ao pai do outro. Ninguém é igual. Então não pode ter a mesma receita para pessoas diferentes.
Eu educo 5 filhos, eu falo para esse de um jeito, para esse do esse, eu cedo para esse de um jeito, para esse eu já tiro um pouco mais porque ele é mais abusadinho, e assim eu tenho que perceber e respeitar. Ah, você gosta de andar de boné, pô, o que o boné vai incomodar? Falei de boné, tem um senhor de boné lá atrás, tá vendo? Tá incomodando. Não, agora, me incomoda, o senhor, por favor, tira o boné, porque eu não quero que o senhor use o boné. Pode ser assim, gente? Não. Eu preciso respeitar. Muitas vezes o pai impõe ao filho que ele não pode entrar dentro de casa de boné. Isso acontece hoje. Não é nem ontem, nem há 100 anos atrás. O filho quer escolher um curso diferente ou uma profissão diferente e o pai acha que tem que ser naquele caminho. Então, respeitar as diferenças, tentar passar os preceitos morais para que esse ser cresça dentro da sua escolha, dentro do seu modo de ser. Por quê? Porque cada um de nós somos um espírito em evolução. O bebezinho que vem para o meu colo, que eu ponho lá no berço lindo, não vem só para eu dar beijinho. Ele vem, e aí entramos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz para nós o quê? A reencarnação. Essa é a diferença do Espiritismo. A reencarnação faz a diferença. Por quê? Por que faz a diferença? Por que me coloca mais responsabilidade diante da vida? Porque eu sei que eu vim de outra vida, que eu estou vivendo nessa, resolvendo as questões deixadas lá atrás, para que no próxima vida eu traga uma vida mais suave. Certo? Esse é o diferencial. E aí o que acontece? Quando eu consigo ter esta visão, então eu sei que aquele marido que eu encontrei na rua, lindo, gatão, forte, bonito, aquela moça maravilhosa com quem eu me casei, não foi por acaso. Eu encontrei porque eu tinha que encontrar. E ali, não só pelos prazeres, mas também para os acertos. Né? Tem lá o ritual do casamento, na alegria, na tristeza, na dor. Né? Não é para falar palavras vãs, não, é isso mesmo. Tá certo, todo aquele palavrório lá tá certo. A gente que depois esquece do palavrório do padre. Né? Porque muitos aqui querem casar na igreja católica, lá é bonito, né? A cerimônia lá é bonita. Mas, o que acontece, gente? Quando eu tenho essa consciência espírita de que eu não comecei agora, e que esse ser que eu encontrei na minha vida é um ser que Deus colocou no meu caminho porque eu precisava encontrar com ele e resolver algumas questões. E eu não resolvo essas questões, o que acontece quando eu faço uma dívida e não pago? E começa a demorar para pagar, e começa a demorar para pagar. O que acontece com a dívida? Vamos com o juro, não é assim? Estou errada? Juro? Então, se eu já trouxe de um passado um problema a resolver, e eu não resolvo agora, porque não quero, deixo para lá, peço o divórcio, porque está difícil, porque não... O que vai acontecer? Na próxima vez você vai encontrar com ele de novo. Não adianta. Sabe por quê? Porque Jesus falou, não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. É isso. Então, essas coisas, a gente tem que ter essa visão, tá? De que precisamos ter paciência, precisamos ter tolerância, precisamos ter... E é só eu? Não. É tudo uma via de mão dupla. Eu faço, você faz e a gente se encontra em paz. Não é assim? Então, no nosso longo da nossa vida, gente, esse comprometimento. E os filhos? Chegou para nós os filhos. Ali, tabuinha rasa, também espíritos que a gente tem comprometimento com eles e que trazemos para quê? Para melhorar. Então, o Evangelho diz para nós, não, o pai, a mãe não dá o espírito para o filho, só o corpo, só a genética, né? Só que ele não dá, mas o que ele pode fazer? Melhorar esse espírito. Essa é a função do pai e da mãe. É para isso que ele vem bonitinho e cheirosinho. Porque quando ele está bem bonitinho é fácil de amar. E é nesse amar, é nesse orientar. E o que cabe aos pais? Perceber.
Eu costumo usar um exemplo muito gostoso, que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem aí, do pé de tomate. Né? O pezinho de tomate, a sementinha que você põe lá, você não sabe se vai dar um tomateiro bom, se vai... Não, você não sabe o que veio. É o filho. Aí ele começa a crescer e começa a mostrar as garrinhas. Se você larga por conta, ele se esparrama no chão, o tomate apodrece, não dá nada. Agora, se você pega esse pezinho de tomate, ele vai crescendo, ele mostra uma garrinha para cá, você puxa e prende. Prende no quê? Num ponto fixo. Quem é o ponto fixo dentro de casa? O pai e a mãe. Né? Que tem que ser o quê? O exemplo. O pai e a mãe tem que ser o exemplo. Não adianta você falar, não fume, se você está fumando do lado dele. Não adianta você falar assim, não quero um filho que beba. Mas você, então, gente, o exemplo. O exemplo é aquela estaca que a gente põe no chão, que vocês conseguem visualizar o que eu estou falando? Do pé de tomate. Aí o pezinho estica o galinho para fora, você puxa de novo e amarra. O galinho para lá, você puxa aquele galinho. Isso, você vai moldando as deficiências morais que esse espírito tem. Você vai perceber, você tem que perceber desde o bichinho, na hora que você põe no peito para mamar, ele morde o bico do peito da mãe. Você já sabe que aquele serzinho ali é meio violento, você já tem que começar, ali você já começa, tira, vai mamar daqui a pouco, daqui 5 minutos, mas você vai sentir, dê ali, né? E evangelho na cabeça. E quando esse pezinho de tomate cresce, que você foi ajeitando, o que acontece? Os tomates vão dar tomate bonito, não é assim? Então, na educação dos filhos é isso. Por quê? Porque esse filho que você falou assim, quero ficar grávida, ele lá já escutou e está vindo já adulto, cheio de coisas, cheio de tendências e nem sempre muito boas, porque quem está vindo para cá vem para se resolver mesmo. Um ou outro que é um espírito de luz, né? Porque hoje em dia, se tiver ruim em casa, Deus benza, viu? Como diz o povo. Mas hoje em dia, os espíritos que vêm necessitado dessa escola abençoada chamado planeta Terra. Lar, família, eles precisam desse cantinho para estudar e aprender. Assim como nós precisamos, eles também precisam. Bom, meus queridos, como o nosso tempo avança, né? Então, cabe aos pais a educação do lar. Aí, eu falei que eu ia dar um remédio básico, né? Muito bem. Quando o carro está meio ruim, a gente bota o combustível, vai lá, manda por um aditivo, não é assim? Então, qual é o aditivo que eu receito para vocês, para o lar melhorar, para ficar mais fácil? Né? Evangelho no lar. Oração em família, se possível. Se não, vá cefando devagar, faz sozinho. Vai entrar mais um, Bota aquele horário que você sabe que o cara está lá, dá um jeitinho, né? E vai ceifando. Dá o exemplo, né? Esse é um aditivo que, não falha. Naquela hora que você está esmorecendo, puxa, meu Deus, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais esse filho, Senhor, meu Deus, olha, remédio infalível. A oração. Coloca teu coração para Deus, em vez de entrar em desespero, em vez de entrar em pânico, em vez de chutar o pau da barraca, mandar que a pessoa vá embora, sai que você não aguenta mais, ora a Deus, tá? Para encerrar, eu vou trazer, depois de tudo isso que eu falei para vocês, que o lar tem jeito e que oração é o caminho, eu vou dizer para vocês que Jesus ele foi assim bem firme nesse sentido, tá? Bem firme no sentido de dizer, vamos manter a família, vamos nos manter unidos, porque essa é a redenção do ser humano. Nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, que é psicografia do Chico, conta toda a trajetória de Jesus psicografada. Ele é maravilhoso, tá? Indico, livro maravilha para ler. Quem gosta de estudar Jesus. O que eu vou ler para vocês é um trechinho de uma passagem onde Joana de Cusa, que ela era a esposa desse senador Cusa, ele é uma pessoa da época lá que vivia com os romanos e eles tanto beijavam a mão de Deus como do diabo, como dizia, vendia. Era aquele tipo de pessoa que vivia da época, né? Sem limites,
tanto como marido em casa, nem como negociante. Enfim, era uma pessoa difícil. E a esposa, doce, meiga, já um espírito evoluído, conheceu Jesus e começou a vivenciar isso que nós estamos fazendo hoje, né? Aprendeu o Evangelho e começava a botar em prática o Evangelho de Jesus, né? Ela começou aí. E aí ela entrou em desespero, porque o marido dela não comungava com ela essa mesma fé, esse mesmo proceder. Ela queria transformar o marido a qualquer preço. E aí ela vai conversar com Jesus. Vamos ver o que Jesus diz para ela, tá? Então ela conta toda essa história e fala: olha, mestre, eu não sei o que fazer com meu marido, não dá para conviver com ele do jeito que ele é grosso, bruto, estúpido, não dá para conviver com ele não querendo fazer negócios errados. Enfim, Senhor, o que o Senhor me diz? Né? E aí Jesus diz assim para ela: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então, só existe um meio da gente viver no amor de Deus. Certo? Essa é a resposta de Jesus. E ele continua: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Olha, que trabalho que ela foi falar para Deus. Digna de cuidar do seu lar, do seu marido, da sua família. Agradece a Deus ter julgado você digna dessa tarefa. Tá? É isso que ele está dizendo. Aí ela fala: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreende-a um dia. Então, se hoje ele é um marido difícil, não te responde aos seus apelos emocionais, não te completa naquilo que você precisa, um dia ele vai entender tudo isso. Foi o que ele disse. Ele é leviano, grosseiro, indiferente? Agora ele pegou pesado. Ama-o mesmo assim. Olha, mandando amar. Não tem amar os inimigos? Pois se aquele marido é o inimigo dela lá, naquele momento, ama-o mesmo assim. Aí diz assim: não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Então, gente, se nós estamos naquele lar, se nós estamos com aqueles filhos, com aquele marido, com aquela situação, é justo e merecido. Deus não dá nada que nós não mereçamos. Mas ele continua: servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Então é aquilo. Para cumprir a vontade de Deus, eu vou no centro espírita, eu vou fazer caridade, vou ser cesta básica, vou servir sopa, vou ajudar fulano, vou fazer Bertano. Não, primeiro dentro da sua casa. Você tem que viver o Evangelho de Jesus, o perdoar 70 vezes 7, o manso e pacífico, o amar ao próximo, dentro de casa. E ele continua: deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Então, se você já compreendeu o Evangelho de Jesus, tem que praticar mais. Os sãos, todo mundo conhece essa frase, né? Os sãos não precisa de médico. Então, quem que precisa do seu amor? Quem que precisa do seu perdão, da sua compreensão? Aquela esposa difícil, aquele marido difícil, aquele pai difícil, aquela mãe difícil que nós temos, aquele filho complicado. Quanto mais difícil o filho, mais amor é o que ele precisa. Quanto mais aquele irmão pisa no meu calo, é ele que eu mais tenho que amar. Porque assim, se nós queremos transformar a nossa vida, o nosso mundo, num mundo de paz, comecemos a promover a paz nossa, para que a gente possa colocar essa paz. E tem aquela coisa assim: mas como é que eu faço isso? Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar para vocês, tá? Esse é chave de ouro. 17º capítulo, vou falar só o item 3. Mas esse capítulo tem que ser estudado, bem mastigado e praticado.
O item se chama assim, sede perfeitos. É isso. E o item que eu vou ler para vocês é o homem de bem. Então, a gente vai ler pontuando para vocês irem pensando o que é que vocês estão fazendo em casa. Essa é a medida. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Né? Então tá aqui, ó, o homem de bem. Ele é o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então a justiça, o amor e a caridade em casa. Tem que ser justo com o companheiro, com a companheira, tem que ser justo com o pai, com a mãe, tem que ser justo com os filhos. Justiça, tá? Tem que ser caridoso. O que é caridade? É só dar o pão? Paciência, perdão, um bom ouvido, um bom ombro, um bom colinho. Caridade, dentro de casa, na família, tá? Aí ele diz assim, né? Continuando, né? Então ele tem que ter com a sua maior pureza, tá? Não é por obrigação, né? Porque você sente aquilo, um amor verdadeiro. Quando interroga a sua consciência, aí é a hora que nós, eu e você e eu, nós dois aqui, né? Nós aqui. Deita a cabeça, travesseiro e pergunta, né? Aí ele pergunta o que mesmo para minha consciência? Se ele cumpriu esses propósitos todos. Pergunta se não violou essa lei de amor e de caridade dentro de casa. Se não fez o mal dentro de casa. Se conseguiu fazer todo o bem que podia. Esse é o homem de bem, né? E ele continua dizendo assim, né? Se ele não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil. Ora, eu vou esperar que o outro me faça, venha a nós, não tem essa frase, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, como dizia o vosso reino, nada? Não, gente, o homem de bem é aquele que define aquilo que eu preciso fazer na minha família, na sociedade lá fora, porque quando todos nós vivermos segundo o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nos amarmos, fazendo como medida, fazendo para o outro, da mesma forma que eu gostaria que fizesse para mim, nunca fazendo nada para ninguém que me incomodasse, que se eu fizesse para mim aquilo me incomodasse. Essa é a medida. A partir dessa ótica, se eu fizer essa avaliação, se eu estou realmente agindo desta forma dentro do meu lar, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu lar mais feliz. As famílias serão melhores. Então, o Evangelho de Jesus, os exemplos deixados pelo Mestre, é o caminho. É a verdade que precisa ser praticada. É a vida que nós podemos viver. Que Jesus nos fortaleça esse propósito de mudança de vida, para que nós possamos cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. E que Deus nos fortaleça e nos abençoe, hoje e todo sempre. Muito obrigada, meus amigos.